Então vamos lá, ó. A logística, ela teve uma evolução, tá? Então vamos ver a nossa evolução da nossa amiga logística. Isso é importante para ficar bem claro para vocês, tá? Então nós tivemos, na verdade, nós tivemos 5 fases. A fase 1, fase 0, a fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 4. Vamos ver o que cada uma dessas fases marcou para nós. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Tá? Olha, a fase 1, ela foi marcada, tá? Apenas pela chamada administração de materiais. A administração de materiais é quando você foca a gestão de compras, tá? Você foca a gestão de compras, estoques e movimentação de material no almoxarifado. Certinho? Então essa foi a fase que é chamada fase 0, tá? Depois, a primeira fase, tá? Que era a administração de materiais, mais a parte de distribuição. Essa parte de distribuição é a preocupação com o quê? Com transporte, tá? Porque distribuição é até o consumidor final. Tá? Na fase 2 é que a gente vai falar pela primeira vez em logística. Mas vai falar da logística integrada, que era justamente aquela logística que ainda não tem foco no cliente, certo? Aqui nós já vamos falar de quê? Do Super Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então a logística, lembra que ela é uma parte disso aqui, certo? Então isso aqui só ficou preocupado com o quê? Com a parte interna da organização. Depois nós já pensamos na cadeia de suprimentos, ou seja, já é focando, já é direcionando para o consumidor final. Na fase 4 você vai ter o sistema, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, mais o que a gente chama de ECR, tá? ECR é o eficiente, tá? Consumidor, response. É a responsabilidade, resposta, resposta. Resposta eficiente ao consumidor, tá? O que seria essa resposta eficiente? Tá? É justamente a formação de parceiros para satisfação do cliente final, tá? Então, ó, fase 0
certo? Apenas a administração de materiais, ou seja, só focava na parte de compras, estoque e movimentação no almoxarifado. Na primeira fase, administração de materiais mais distribuição, ou seja, já está preocupado com transporte para o cliente. Na fase 2, logística integrada, então é a parte apenas da cadeia de suprimentos, que é aquela parte dos fluxos internos. Depois, supply chain management, que aí já é preocupação em planejar, controlar esses fluxos, certo? Do fornecedor até o consumidor final. E por final, o Supply Chain Manager, o SR, Efficient Consumer Response, resposta eficiente para o consumidor, que é justamente você fazer parcerias. Então criam centros de distribuição, certo? Fornecedores, ou seja, você sai, isso aí aconteceu a partir de 90, por quê? Até 80, até 90, de 80 a 90, as empresas estavam em processo de upsize, crescerem. Então elas partiam para quê? Elas partiam para aquela compra que a gente chama de verticalização, ou seja, ela aumenta o tamanho dela, ela ao invés de comprar, ela produz. Só que a partir de 1990, a crise mundial, elas tendem ao downsize, diminuir o seu tamanho. Então, como elas tendem a diminuir o seu tamanho, o que elas fazem? Elas justamente vão partir para fazer o quê? Formar parcerias, focando um atendimento melhor ao cliente. Então, essas são as fases que passou a logística. Ficou claro para você, Ju? Ficou claro, Rafa? Ficou claro, Christian? Nós temos as atividades primárias e secundárias da logística, tá? Então vamos lá, ó. Dentro da logística agora, nós vamos ver as chamadas atividades primárias. E essas atividades chamadas primárias, pessoal, essas atividades primárias são as atividades que são mais relacionadas à administração de materiais, tá? Então elas são justamente relacionadas à parte de atividades essenciais. E elas são 3, tá? Vamos ver quais são essas 3 atividades chamadas atividades primárias. As atividades primárias são transporte, tá? A parte de gestão de estoque, e a parte do que a gente chama de processamento de pedidos. Que é a parte ali da parte ali de compras, lá na produção, certo? Então são 3 atividades essenciais, tá? Então elas podem ser chamadas de atividades primárias ou atividades essenciais, tá? Então, essenciais, tá? Para a função de logística. Então eles contribuem, tá? Contribuem para redução do custo total, tá? Então, você fala o processamento de pedidos, que determina isso aqui, ó. Deixa eu dar uma clareada nisso aqui para vocês, tá? Então, ó, o transporte, movimentação para os clientes, tá? A gestão de estoque, que é justamente que ela vai justamente controlar, planejar
e controlar estoque, que ela vai justamente fazer estudo de menor estoque, que deve ser mantido nos dias atuais. E aqui a parte de processamento de pedidos, pessoal, que é o tempo, para determinar o tempo, para entrega de bens e serviços. Isso é a parte das atividades primárias da logística, tá? Então, um tempo para entrega de bens e serviços para o cliente. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Ju, Rafa, Cris, ficou alguma dúvida, pessoal? Sobre atividades primárias? Não? Isso é bem a cara, por exemplo, de um SESC para cair. Até a prova da Carlos Chagas, de uma Fundação Getúlio Vargas, de uma Funiversa, tá? Porque isso aí são encontrados em poucos livros e são questões meio maldosas em concurso. Porque não é de conhecimento de todas as pessoas. Fala-se muito pouco sobre a verdadeira logística. Então vamos lá, ó. Agora, nós temos as atividades chamadas atividades secundárias, tá? Atividades secundárias. Tá? Ó, presta atenção para vocês entenderem bem direitinho. As atividades secundárias são os processos, tá? São as atividades que elas para apoio das atividades primárias. Tá certo? Na obtenção dos produtos e bens e serviços para o cliente, tá? Então vamos lá, ó. Como eu falei, eu acho que eu cheguei a falar para vocês, são 5 essas funções chamadas de, essas atividades chamadas de secundárias ou de apoio. Então aqui é 5. Vamos ver quais são elas. Tá? A primeira delas, pessoal, é a armazenagem. A armazenagem é a primeira das 5 atividades secundárias. A segunda delas, gente, é o manuseio. Manuseio de materiais. Essa é a segunda atividade secundária. A terceira atividade, que é considerada como secundária, pessoal, é a atividade chamada programação de produtos. Programação de produtos. Vamos lá, ó. A próxima é a parte de embalagem, que é uma preocupação legal que existe dentro da parte de logística. E a última, que a gente chama de manutenção da informação.
Essas são atividades que contribuem para a execução da atividade nossa, que é a atividade chamada primária. Tá? Olha só. Aqui, a armazenagem, ela envolve o espaço físico. O espaço físico para armazenar os produtos, tá? Para estocar. Para estocar, eu acho um termo legal. Para estocar. Ou seja, justamente a parte do almoxarifado em si. Manuseio, tá? Então, ó, o manuseio é a parte de movimentação no almoxarifado. A parte de programação de produto, certo? É justamente relacionado ao quê? Ao planejamento de produção, tá? Porque sem isso, você não consegue atender a atividade primária que gera satisfação para o cliente. Embalagem, que é justamente o quê? Com a finalidade de quê? Qualidade, redução de custos. Essa redução também é transferida para o nosso amigo cliente, tá certo? Redução de perigos, certo? De danos, vou colocar danos, perigos ou danos, de danos aos materiais, tá? Então a parte de programação de embalagem, o pessoal normalmente não faz a menor ideia que isso é uma das atividades da logística. E a manutenção da informação, certo? Que é justamente manter banco de dados, certo? De planejamento e controle, certo? Todas as atividades que são feitas, compra, venda, a previsão de demanda, tudo que é gerado como informação, isso tem que ser mantido, porque posteriormente é necessário utilizar essas informações anteriores, tá? Então essas são as atividades secundárias, são as atividades que são necessárias para você executar as atividades essenciais, primordiais, primárias da logística. Então a armazenagem, que é cuidado com o espaço físico, o tamanho dele principalmente, manuseio, que é a movimentação, utilizar equipamentos que são propícios para aquele tipo de material, para movimentar de um lado para o outro dentro do almoxarifado, a parte de produção, a parte de embalagem desses produtos e a parte de manter as informações geradas pelo gerenciamento da cadeia de suprimentos. Alguma dúvida? Rafael, Juliana, dúvidas? Dúvidas, pessoal, sobre alguma delas? Ei, povo? Rafinha, dúvida? Não? Então vamos lá. Vou apagar, tá, gente? Pode apagar? A armazenagem, Rafa, é uma das funções do almoxarifado, certo? Quando a gente está falando aqui em armazenagem, é justamente a preocupação com o espaço. Não é o almoxarifado em si, que a gente viu lá como a parte de... Não é a gestão de estoque, nem transporte, nem processamento. É só a parte de verificar o planejamento do espaço. Entendeu, Rafa? Lembra, ó, a armazenagem é uma função do almoxarifado, certo? O almoxarifado é uma das áreas de administração de materiais. Beleza. Então, olha,
Dentro da logística agora, nós vamos estudar uma coisa muito importante, tá? Dentro da logística, nós vamos ver uma coisa chamada distribuição, tá? Que é uma das atividades que a gente viu, tá? Então vamos lá, ó. Distribuição. Então é justamente o que? É a responsável pela saída do produto da produção até o destino final, caso consumidor final, tá? Então preste atenção, essa criatura, ela possui 3 níveis, a distribuição. Tá? Ela possui o nível estratégico, a distribuição, possui o nível que a gente chama de nível tático, que nem planejamento tático, e possui o nível operacional. Tá? Então a gente tem que entender direitinho quais são as distinções entre isso aí. Entre o nível estratégico, tático e operacional, distribuição, tá? Então aqui, pessoal, a nível estratégico, ele leva em consideração o número no sentido de quantidade e localização, número e localização, certo? Das instalações produtivas e de armazenagem é isso que ela vai levar em consideração, tá? Então são as fábricas, os armazéns, aonde ficam esses lugares, tá? E além disso, ó, então número e localização das instalações produtivas e de armazenagem, inclusive, certo? Tipos de veículos utilizados. Tá? Sistema de processamento de pedidos, de faturamento. Isso é o nível estratégico, que é o mais amplo, tá? É saber onde estão os locais para distribuição. Então, onde se produz, porque lembra, distribuição é da área produtiva para o cliente final, certo? Então, nós temos o quê? Que saber aonde ficam os pontos produtivos e, além disso, a quantidade de pontos de produção e de distribuição, que é a localização, certo? Que é a armazenagem. Quando nós temos um planejamento tático, tá? Que é de médio e curto prazo, para assegurar a parte de utilização de equipamentos. Utilização de equipamentos, tá? Isso já é um nível menor, tá? Dos veículos. Primeiro eu sei quantos são, como eles são, os tipos que eles são, certo? Agora a gente tem que saber a utilização dos equipamentos, dos veículos e das instalações, tá? Entende bem? Ó, primeiro eu descubro o quê? Primeiro eu descubro quantos são e aonde ficam esses itens de quê?
os itens, os locais onde acontece a produção, a armazenagem e os veículos. Depois eu vou dizer o quê? Eu vou ver a utilização dos equipamentos nesses locais. Equipamentos, veículos e dessas instalações, tá? Entendeu? Você pode ter uma coisa que não esteja sendo utilizada. Então vai lá. E o nível operacional? Então aqui envolve justamente a programação e execução e execução, programação, que é o planejamento, execução e controle das atividades diárias. Tá? Então isso aqui é em relação aos canais de distribuição. Tá? Então olha só, é bem fácil de entender. Primeiro, estratégico, é o nível mais geral. Saber quantos são e onde ficam os veículos, as instalações produtivas e de armazenagem. No nível tático de distribuição, eu vou estar preocupado com a utilização do que a gente quer, descobrindo no nível estratégico. E aqui o operacional é justamente a nível de atividade, o processo dos canais de distribuição, como está acontecendo esse processo. Isso já é a nível quê? De operações, de execução. Deu para entender até aqui ou não? Eu te falo, programação é cumprimento de prazos, execução, colocar em prática, distribuir em si e controlar para ver se está o quê? Acontecendo no prazo pré-determinado. Ficou claro para vocês os 3 níveis? Ó, agora nós vamos ver dentro de distribuição uma coisa legal chamada circuito de distribuição. Circuito de distribuição. O que seria esse circuito de distribuição, tá? Isso aqui, pessoal, é o conjunto de pessoas, tá? É o conjunto de pessoas ou organizações ou entidades, conjunto de pessoas ou entidades que promovem ou facilitam a movimentação, circulação, né? Já que ele está falando de circuito, movimentação é perigoso confundir com movimentação interna dentro do almoxarifado. A circulação, tá? Dos produtos até o consumidor final, até o cliente final. Não gosto do termo consumidor. Tá? Então isso que é um circuito de distribuição. Seguinte, esses circuitos de distribuição, então existem 3 tipos de circuitos de distribuição. Tá? O circuito que é chamado circuito direto, o circuito chamado curto e o circuito chamado longo. Tá? O que seria um circuito direto, curto e longo? Tá? Olha, o circuito direto é que não existem intermediários. Tá? Não existem intermediários entre produtor e consumidor final.
Tá? Agora preste atenção, ó. Um canal do tipo curto. Não existe. Agora que vai ficar bonito os nomes. Apenas tá? Olha só. Então, não existe o quê? Grossista. Certo? Apenas retalhistas, como intermediários. Já ouviram falar desses dois termos? Ju, Rafa, retalhistas e grossistas? Já? Cristiane, opa, você tá aí, querida? Juliana, Rafa, já ouviram falar nisso? Tá? Então, olha, o que é grossista? Eu vou brincar com vocês. O cara, que repassa um produto do fornecedor é aquele revendedor, tá certo? É o pior intermediário que existe. Ele é o quê? Ele é o famoso grosso. Meu irmão, você quer? Beleza. Se você não quer, tem quem queira. Mas ele não tem o contato direto com o consumidor final. Certo? Agora existe o retalhista. O retalhista é uma coisa de retalhos, que é o quê? É quem tem o contato direto com o cliente. Então, na verdade, o que você tem? Você tem, primeiramente, quem? O produtor. Do produtor, pode ser que vá para onde? Eu vou até fazer o desenho de acordo com os casos aqui, ó. Daqui, vai direto para onde? Para o retalhista. E do retalhista vai para o consumidor final. Tá? Nesse caso, que é o direto, vai do produtor direto para onde? Para o consumidor final. E no caminho longe? Longe não, longo. Existem vários intermediários. Então pode ter aqui o quê? Retalhista. Pode ter o quê? Grossista. Tá? Pode ter importador. E outros casos, tá? Então aqui eu vou te dar um caminho bem longo. Então, ó. O fornecedor nos Estados Unidos. Daqui vai para onde? Vai para um importador. Aí o que faz esse importador? Passa para alguém o quê? Distribuir para as lojas, que é quem? O grossista. Do grossista vai para onde? Vai para a loja. A loja é o retalhista. E do retalhista vai para onde? Vai para o consumidor final. Certo? Olha só, o direto tem uma desvantagem muito grande. O mercado que ele atinge é pequeno. Os outros dois, o mercado é maior. Certo? Então aqui é o mercado maior que existe, atende mais gente. Aqui é intermediário e aqui atende pouca gente. Em compensação, aqui você diminui o preço do produto final. Quanto mais intermediários você tem, mais longo é o prazo
E mais longo é o quê? O custo para a entrega desse material. Ficou claro? Conseguiram separar? Tá, ó. Para a gente conceituar, ó. Então nós temos o chamado retalhista. O que é o retalhista? Tá? O retalhista, ele é o responsável por contactar o consumidor final diretamente. Tá? Então ele é o tipo de intermediário, eu esqueci de colocar, tá? Ele é o intermediário, peraí, vou fazer um negócio aqui. O nosso amigo retalhista é o intermediário responsável pelo contato direto com o consumidor final, tá? E temos o nosso amigo chamado de grossista. Tá? Então o grossista é o intermediário que vende para os retalhistas, mas não possui contato direto com o consumidor final. Tá? Então olha só, vou te dar um exemplo. Então uma cadeia produtiva, uma cadeia de um circuito de distribuição. Então, ó, primeiro, fornecedor, que seria o produtor na cadeia produtiva, tá? Produtor. Então, ó, o produtor, nós teríamos como exemplo o autor de um livro. Autor barra editora. Certo? Aí nós temos como o quê? Nós temos como o grossista. O grossista é o distribuidor do livro. Do grossista vai para onde? Vai para o retalhista. O retalhista seria quem? Seria a livraria. Porque da livraria vai para onde? Para o consumidor final. Tá? Eu acho que com esse exemplo, consumidor final, que seria justamente, consumidor seria o cliente, o aluno.
Tranquilo até aqui ou não? Ó, nós vamos ter uma coisa aqui com um nome bem bonito. Olha que nome bonito. Nome líquido. Pique. O que seria pique? E aí, Rafa, Juliana, o que seria pique? Cris, Ju, Rafa. Não fazem ideia não? Picking, olha que lindo. É a forma de seleção do pedido. Tá? Bonito, não? É a forma de seleção do pedido. Nós temos 3 formas diferentes. Tipos de picking. Nós temos o picking, que é chamado discreto. O picking, que é chamado por zona. Temos o picking, que é chamado por lote. Ó, cada pedido é iniciado e completo por apenas um operador. Tá? Sendo assim, acontece um pedido por vez. Tá? Então é feito um pedido, eles atendem, eles iniciam aquele pedido, integram aquele pedido para poder iniciar outro. Por isso que ele é chamado de simples ou discreto. Ele possui baixa produtividade. O segundo é chamado por zona. Então, ó, a área de armazenagem é separada por, eu não gosto de chamar zonas, tá? Por zonas. Por zonas de produtos. Tá? Então, o que vai acontecer? Cada operador separa os itens do pedido separa os itens de pedido que são armazenados sob sua responsabilidade e coloca numa área comum de consolidação, para que o pedido possa ser montado e completado. Isso significa que mais de um operador pode estar envolvido na separação dos produtos de um único pedido. Tá? Então, o que acontece? Olha só. Então, o operador responsável, tá? O operador responsável, tá? O que ele faz? Ele coloca em uma área de consolidação.
E com isso, vários operadores como é que se fala? Participam do processo de seleção de cada pedido. Então, olha só, o que acontece? Então, você vai ter uma separação, certo? Por produtos, e aí o que vai acontecer? Você tem uma área comum, que é a área de consolidação. Então, chega um pedido, um operador é responsável por esse pedido. Então, ele pega esse pedido e joga nessa área que é comum para vários operadores. Então, vários operadores, eles podem o quê? Fazer parte desse processo de seleção. Então, olha, um vai entrar em contato com o estoque, o outro vai verificar se tem no almoxarifado, o outro vai falar com uma filial, certo? Para saber onde existe o produto. Então, qual é a vantagem disso? No discreto, cada operador só pode movimentar um pedido por vez. Como você tem essa área de movimentação, você tem o quê? Vários pedidos chegando e vários pedidos sendo movimentados, seu processo de separação, de seleção, por vários operadores. Então, o que isso significa? Que vários pedidos podem ser processados em conjunto, em tempos concorrentes, tá? Então, ele é muito mais rápido em termos de seleção de produto e de distribuição do produto para o consumidor do final que o discreto, tá? O final é o por lote, tá? Por lote existe também chamado em batch, que é um sistema até de processamento. Os pedidos são acumulados, juntam-se a quantidades totais de cada produto. Então o operador vai até a área de estocagem para coletar a soma dos pedidos, tá? Então preste atenção, o que esse aqui é diferente? Esse aqui, ó, acumulam-se vários pedidos do mesmo produto no dia, por exemplo. Isso é um exemplo. No dia. E ao final do dia, é feito o processamento dos vários pedidos do mesmo produto, tá? Então vamos diferenciar o segundo do terceiro, tá? O primeiro é mais fácil. O primeiro é mais fácil porque chegou um pedido, o operador pega esse pedido e só pode se mexer com outro pedido quando o quê? Fizer todo o processamento, selecionar, separar, embalar e mandar para o consumidor final. No por zona, vão chegando os pedidos de produtos diferentes e eles colocam numa área em comum, onde tem vários operadores. E os vários operadores vão mexer com vários pedidos ao mesmo tempo, mas não quer dizer que é de um único produto. No por lote, o que acontece? Eles deixam isso se acumulando, o que não acontece no por zona. Então vão sendo feitos pedidos durante o dia. Então pede-se forno. Então 20 pessoas pediram forno da ficha, de tal modelo. Então o que eles fazem? Eles não dão continuidade ao processo. Eles reúnem todos aqueles pedidos daquele produto, aí verificam o quê? A quantidade total de pedidos que existem no dia daquele produto. Aí ao final do dia, eles vão verificar como conseguir essa quantidade. E dão o quê? Prosseguimento de vários produtos ao mesmo tempo, tá certo?
Então entenda, aqui você tem o quê? Vários operadores mexendo com vários pedidos ao mesmo tempo à medida que eles vão chegando. No Polog, vai se acumulando os pedidos e depois trabalha-se ao final com todos esses pedidos do mesmo produto juntos, tá? Então o que acontece? No discreto, um pedido por vez. No por zona, vários pedidos são sendo feitos à medida que eles chegam, certo? Concomitantemente. No Polog vão ser trabalhados vários pedidos, mas só ao final. Ou seja, espera-se todos os pedidos do dia para o quê? Se separar por produto para pedir aquela quantidade toda. Esse aqui não, ele não espera reunir. O por zona, ele já faz isso direto, mas à medida que os pedidos vão chegando. E no discreto é um por vez, só isso.